Fala galera, estamos iniciando mais um vídeo falando ainda sobre calorimetria, né? E desta vez também ainda vamos aprender a calcular o calor latente de uma substância a partir de um determinado gráfico, beleza? Quer aprender? Quer conferir? Então vamos lá, roda a vinheta! Beleza, galera? Então vamos lá. Nós temos aqui um gráfico e a partir desse gráfico nós vamos determinar o que se pede aqui na situação problema, beleza? Então acompanhe comigo aí a leitura da situação. O gráfico representa a variação com o tempo da temperatura de uma amostra de 200 gramas de uma substância. Eu tenho uma substância aqui de 200 gramas. Inicialmente sólida, até o instante 8 minutos, a amostra está em presença de uma fonte que fornece 1000 calorias por minuto. Após esse instante, a fonte é desligada, né? Então, beleza. O que é que nós temos? Qual que é a situação aqui, professor? Então, eu tenho aqui um gráfico, tá? E nesse gráfico, eu tenho uma substância que começa a ser aquecida, uma substância sólida, que começa a ser aquecida aqui a partir dos 20 graus Celsius, beleza? Então, ó, a substância começa a ser aquecida, mas continua sólida, tá? Quando chega bem aqui, aí ela começa a sofrer o processo de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, beleza? Então ela leva esse tempo aqui, ó, que de acordo com o gráfico é do tempo 4 minutos até o tempo 6 minutos, tá? Então ela gasta 2 minutos para que ela consiga se transformar de sólido para líquido. E aí continua o aquecimento novamente, né, até o instante 8 minutos. Quando a fonte é desligada, e aí ela começa a resfriar, ou seja, começa a sofrer o processo inverso, beleza? Então vamos lá. Alguns valores que nós precisamos para determinar o que se pede, nós vamos retirar aqui do gráfico. Então é importante que a gente faça bem a interpretação desse gráfico, tá? Para que a gente possa ter as informações corretas, né? Só lembrando que aqui é um gráfico, né, da temperatura, tá? Um aquecimento, e pelo tempo, tá? O tempo que demora para esse aquecimento, beleza? Então, em relação a isso, nós vamos determinar o que? Nós temos aqui 4 itens para determinar. O item A, a temperatura de fusão. O item B, o calor latente de fusão. No item C, a temperatura de solidificação. E no item D, o calor latente de solidificação, beleza? Então, vamos lá. Até aí tá tranquilo, professor. Vamos lá, vamos resolver cada um desses itens. Então, o primeiro item que eu vou resolver é o item A, tá? O item A, eu vou determinar a temperatura de fusão, tá? Então, qual que é a temperatura de fusão? Professor, para que eu possa entender, né? A fusão é quando ele começa a passar do sólido para o líquido. E nesse momento a temperatura é constante, ela para, beleza? É isso mesmo, tá certo. Então, vamos lá, ó. O corpo começou a ser aquecido dos 20 graus Celsius, né? E aí, quando que a temperatura estava subindo, tá? Ele continuava sólido, era calor sensível. Quando ela chegou aqui, nesse ponto aqui, que se refere a essa temperatura aqui, ele começou a mudar de estado físico, passar para o estado líquido, né? Então aqui foi onde ele sofreu a fusão. Então a pergunta é, qual é a temperatura de fusão? É exatamente essa temperaturazinha aqui, ó, 80 graus. Observe que durante a fusão ela permaneceu aos 80 graus. Então, temperatura de fusão é 80 graus Celsius. Tá? Agora vamos determinar aqui o item B, né? E o que nós queremos calcular no item B? O item B, eu quero calcular o calor latente de fusão. Ah, professor, o calor latente de fusão é o LF, né? É isso mesmo, tá? O LF, que é o calor latente, a gente representa com F, tá? E para que eu possa calcular o calor latente de fusão, basta que nós utilizemos a expressão numérica QML. Lembra daquela expressãozinha QML? Isso mesmo. Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor latente de fusão. Beleza, professor. Mas o senhor falou que quando a gente vai procurar uma variável, é interessante que a gente isole ela no primeiro membro. E o calor latente de fusão está lá no segundo. Então vamos trazer para o primeiro, né? Utilizando, claro, as propriedades matemáticas, beleza? Então vamos lá. Ó, se Q é igual a M vezes L, M vezes L é igual a Q, ok? Portanto, ó, L é F
vai ser igual, ó. Observe que aqui está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então fica Q dividido por M, tá? Bom, para que eu possa calcular o calor latente de fusão, eu tenho que ter a quantidade de calor fornecida, eu tenho que ter a massa. E nós temos isso, professor? Temos sim. É só a gente observar aqui direitinho, ó. A massa é 200 gramas, aqui, tá? Então no lugar do M eu vou colocar 200. Mas, professor, a quantidade de calor eu não vi aí na situação, né? Calma, vamos lá, é só a gente interpretar as coisas direitinho, ó. Aqui na situação do problema disse que a fonte fornece 1000 calorias por minuto. Isso quer dizer que a cada minuto a fonte está fornecendo 1000 calorias, tá? Então vamos lá. Durante a fusão passaram-se quantos minutos? Ó, a fusão foi daqui até aqui, ou seja, daqui para cá, ó, de 4 para 6 foi durante 2 minutos. Ah, professor, 2 minutos, certo? Então, se a fonte fornece 1000 calorias por minuto, durante 2 minutos, significa dizer que a fonte vai fornecer 2000 calorias, né? Se 1000 calorias em 1 minuto, 2 minutos, então vai ser 2000 calorias, é isso? É isso mesmo, tá? Então a quantidade de calor, vou colocar bem aqui, a quantidade de calor foi 2000 calorias, tá? Por que 2000 calorias? Porque era 1000 calorias por cada minuto, tá? Então agora é só a gente substituir aqui, ó. Aí eu vou colocar para cá. Então, o calor latente de fusão vai ser igual, ó. Quanto é a quantidade de calor? 2000, tá? Quanto é a massa? A massa, 200 gramas. Então eu vou colocar aqui 200 gramas. Beleza, professor? Então o calor latente de fusão vai ser igual a quanto? Olha, é só para tornar mais fácil, né? Nós cancelamos esse zero com esse com esse, né? E sobrou aqui 20 dividido por 2. Ah, professor, 20 dividido por 2 dá 10, né? Isso mesmo. Então o calor latente de fusão vai ser igual a 10 cal por grama, tá? Então o item B, o calor latente de fusão é igual a 10 cal por grama. Beleza? Então resolvemos o item A, resolvemos o item B. Professor, agora vamos resolver o item C. Vamos lá, resolvendo o item C. Tá? O item C vai ser igual. Ó, o que é o item C? A temperatura de solidificação. Então a solidificação é o processo inverso da fusão, não é? É quando o corpo vai passar do líquido para o sólido. Professor, e aí como é que eu vou saber quando é que isso vai acontecer? Acompanhe comigo aqui, ó. Até aqui, né? O corpo estava sendo aquecido. A partir daqui, observe que a curva vai descendo. Significa dizer que ele está sendo resfriado. Certo? Se ele está sendo resfriado, né? Então ele vai sofrer o processo inverso. Ele estava líquido, agora vai passar para o sólido. Observe que bem aqui, ó, a temperatura ficou, mais uma vez, tá, constante. E quando a temperatura está constante é porque ele está mudando de estado físico. Então bem aqui vai ser a temperatura de solidificação. Aí você observa que ela corresponde ao mesmo 80 da fusão, tá? Então no item C eu tenho que a temperatura também é 80 graus Celsius, tá? E o item D, professor, vamos resolver o item D agora. O item D, nós vamos determinar o calor latente de solidificação. E aí eu faria o mesmo cálculo que eu fiz aqui no item B. Porém, nós vamos resolver aqui apenas com uma pequena observação que já foi relatado também em aulas anteriores, né? Eu falei para vocês em aulas anteriores que a solidificação é exatamente o processo inverso da fusão, tá? Então, o calor latente de solidificação de uma substância é o mesmo valor numérico do calor latente de fusão dessa substância, tá? Mudando o que? Apenas o sinal, que uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Mas, numericamente, o calor latente de solidificação é também o calor latente de fusão. Olha, então se eu determinei que o calor latente de fusão é 10 cal por grama, então o calor latente de solidificação dessa mesma substância, claro, na mesma quantidade, vai ser o inverso, ou seja, vai ser o mesmo valor numérico aqui, porém com sinal contrário, né? Logo, vai ser
menos 10 cal por grama. Tá? Então, professor, então quer dizer que não precisa fazer o cálculo, não. Não, fazer esse cálculo para quê? Mas, professor, mas se eu quiser fazer o cálculo, você vai encontrar o mesmo 10, tá? Então, para a gente ganhar tempo, né, a gente basta verificar. Calor latente de solidificação é o inverso do calor latente de fusão, certo? Então, vai ser o mesmo valor com sinal oposto, beleza? Então, espero que vocês tenham aprendido, tá? A gente finaliza essa situação, problema por aqui, tá? E se você gostou, então deixa lá o seu like, faz lá o seu comentário, compartilha com os seus colegas para que eles possam tirar as dúvidas deles também, beleza? Gostou? Então carimba que é top!